Ótimo. Beleza. Então, agora eu vou compartilhar a tela. Muito bem. Então, pessoal, hoje eu vou falar a segunda parte, né, da aula de tipos de estudos. A gente falou, né, na semana retrasada alguns tipos de estudos, hoje eu vou completar, e hoje eu fiz questão de todos os estudos que eu vou mostrar nessa aula, eu até mexi de novo na aula, são estudos produzidos na LIAPEC. Tá? Então, tudo que eu vou mostrar aqui foi produzido aqui na Liga, né? Então, eu quis dar essa conotação para essa aula também, que não deixa de ser uma aula com esse enfoque. Bem, então nós vamos falar basicamente de revisão sistemática e meta-análise hoje, porque os outros tipos de estudo nós já falamos, mas antes da gente falar o que é revisão sistemática, nós vamos explicar um pouquinho os tipos de revisões, falar como que uma revisão narrativa é diferente de uma revisão sistemática e mostrar esses exemplos para vocês. E depois a gente vai falar com mais detalhe como que é feita uma revisão sistemática e também mostrar a revisão sistemática com e sem meta-análise e as características dela. Bem, então, primeiro, falando um pouquinho da diferença entre os tipos de revisão, uma revisão narrativa, ela se assemelha a um capítulo de livro. Né? Quando vocês forem ler, né, ela só é aquele capítulo de livro mais atualizado, que pega coisas mais recentes da literatura, né? Assim, que tenta ter um enfoque mais atual. Mas, fundamentalmente, ela vai ter uma característica parecida com um capítulo de livro, porque o tema é genérico, geralmente é proposto um tema geral da literatura, né? Uma revisão sobre uma doença, sobre algum aspecto mais geral, né? Então, você pode fazer uma revisão narrativa, por exemplo, sobre hipertensão arterial, sobre insuficiência cardíaca congestiva, quer dizer, sobre um tema genérico. Ela geralmente se baseia na experiência de um expert, né? Então, alguém que é da área vai fazer essa revisão, vai colocar as novidades da área, vai tentar fazer um apanhado geral, né? Uma atualização daquele tema. Ela parece com um capítulo de livro e ela tem um nível de evidência muito baixo, porque, na verdade, ela é apenas um sumário da literatura, ela não avalia a qualidade dos artigos que são citados, não tem, vamos dizer assim, uma metodologia precisa, né? É apenas um apanhado geral da literatura, que é muito útil, né? Umas revisões bem escritas são excelentes, porque a gente pode saber mais do tema, aprender mais, mas elas não são para mudar a conduta, né? Uma revisão narrativa não tem o objetivo de delimitar uma nova conduta médica, fazer recomendações, é apenas uma atualização bem feita, né? Quando bem escrita e bem elaborada de um determinado tema. Por outro lado, a revisão sistemática ela já vai ter uma característica bem diferente, porque ela não tem um tema genérico, ela tem um tema bem específico, então nunca vai ter uma revisão sistemática sobre insuficiência cardíaca congestiva, hipertensão arterial. Pode ter uma revisão sistemática, por exemplo, sobre um remédio usado nessas doenças, quer dizer, uma coisa bem focal, bem específica, né? Nós vamos mostrar um pouco isso. E a revisão sistemática, por ser um tema específico, ela tem o que a gente chama de pergunta pico. O que é a pergunta pico? É você restringir a sua revisão sistemática ao P de população, então você tem uma população específica, o I de intervenção, você tem uma intervenção específica, o C de comparação, você tem uma comparação específica, e o O de desfecho, que é a tradução do inglês de outcome. Então, é population, intervention, comparison, outcome. Então, com essas 4 coisas, você define uma área bem específica que você quer avaliar, que você quer investigar. E ela tem uma metodologia bem rigorosa para a busca da literatura, que nós vamos explicar essa metodologia, como que essa busca é feita, e, consequentemente, por ela ter todos esses critérios metodológicos e ser uma revisão bem restrita, numa área bem específica, ela consegue ter um alto nível de evidência, porque
porque ela realmente pega os dados da literatura sobre aquele tema específico que você quer investigar e sobre aquela pergunta específica que você quer responder. Então, ela é bem diferente da revisão narrativa. Outras características, né, que a gente poderia mostrar da comparação desses dois tipos de revisão seria, inicialmente, né, a pergunta, que na revisão narrativa é ampla, na revisão sistemática é uma pergunta focal específica, né? Então, enquanto na revisão narrativa a pergunta poderia ser um artigo sobre infecção do trato urinário, na revisão sistemática seria o uso de um determinado antibiótico na infecção do trato urinário. Então, uma é uma pergunta ampla, você fala sobre o tema de modo geral, e outro você fala sobre um aspecto específico do tema. Em relação à busca na literatura, no caso da revisão narrativa, geralmente não é especificada essa busca na literatura. Um especialista da área vai levantar os artigos que ele acha pertinentes, sem necessariamente colocar qual que foi o método de busca, quais que foram as palavras-chave. Isso não é utilizado, não costuma ter metodologia num artigo de revisão narrativa. E se tem metodologia, é uma metodologia sem tanto detalhamento, apenas é dito que se foram buscados na literatura artigos referentes ao tema tal, não tem aquele mesmo detalhamento da revisão sistemática, onde você tem que dizer em quais bases de dados você fez a busca e colocar especificamente qual foi a sua estratégia de busca. Por que isso? Porque se outra pessoa quiser usar aquela sua estratégia de busca idêntica que você colocou, ela terá que achar exatamente os mesmos artigos que você achou. Então, tem que ser muito especificado essa estratégia de busca e quais bases de dados você buscou, o que não acontece na revisão narrativa. Outra coisa é os artigos selecionados. No caso da revisão sistemática, você vai ter critérios para selecionar os artigos. Então, nesse exemplo que eu dei, você quer avaliar um determinado tratamento antibiótico para infecção urinária. Você só vai selecionar artigos que usaram aquele antibiótico para tratar a infecção urinária e compararam, por exemplo, com outro antibiótico ou com placebo, mas você vai ter um critério muito específico. No caso de uma revisão narrativa, onde você vai falar de infecção urinária no geral, você não tem um critério tão específico, então você vai selecionar artigos variados sobre o tema e nem vai especificar qual critério você usou para selecionar cada artigo. Outra coisa importante é que na revisão sistemática, a gente faz uma avaliação desses artigos, da qualidade desses artigos, do risco de viés, e na revisão narrativa, não. A gente não faz nenhum tipo de avaliação. A gente comenta esses artigos, pode até fazer alguma crítica sobre algum deles, mas a gente não usa ferramentas específicas para essa avaliação, né? Então, é bem diferente. A síntese na revisão narrativa, a síntese dos dados, quer dizer, quando eu vou falar, por exemplo, de infecção urinária, da etiologia, do quadro clínico, de quais bactérias que causam, eu vou fazer uma síntese mais genérica. Já na revisão sistemática, quando eu vou falar do uso daquele antibiótico X na infecção urinária, eu vou fazer uma síntese quantitativa. 10 artigos usaram esse antibiótico, desses 10, 8 consideraram que esse antibiótico teve um bom efeito, 2 não verificaram um bom efeito, aí eu vou colocar números, dados, percentuais. Então, todos os artigos que eu selecionar na minha revisão sistemática, eu vou falar quantitativamente os resultados deles, né? Então, vai ter essa característica. A interferência, né, dos dados e tudo, no caso da revisão narrativa, às vezes você pode até comentar resultados de alguma pesquisa clínica e tudo, mas não há uma interferência clara, né? E no caso de uma revisão sistemática, você tem que se basear nos resultados daquelas pesquisas, na qualidade daquelas pesquisas, e chegar a uma conclusão baseada naquilo, que pode ser uma conclusão genérica, quando não é possível fazer uma meta-análise, ou então uma conclusão até usando ferramentas estatísticas de analisar conjuntamente aqueles artigos. Então,
é completamente diferente a metodologia de escrever uma revisão narrativa e uma revisão sistemática, e, consequentemente, é completamente diferente também o que vai ser a utilidade de cada uma delas, né? E a forma e tudo. Bom, então, gente, aqui eu coloquei exemplos, tá? Então, essa aqui é uma revisão narrativa, que foi feita aqui pelos ligantes, né, da LIAPEC, do último ciclo, onde a gente falou sobre uma doença, né, uma doença tubular renal, que é a síndrome de Fanconi, né? Então, aqui a gente fez uma revisão narrativa, onde a gente explicou o que era essa doença, falou dos aspectos genéticos, comentou das causas da doença, falou dos sinais e sintomas, das alterações fisiopatológicas que essa doença causa, do diagnóstico, do tratamento, enfim. A gente falou dessa doença de uma forma mais genérica, comentando sobre essa doença. Então, isso é a característica de uma revisão narrativa. Quer dizer, a gente não escolheu um aspecto específico da doença, a gente falou sobre o tema de forma genérica, claro que a gente fez uma busca ampla na literatura, mas sem uma especificidade da revisão sistemática. A gente não queria saber um aspecto específico dessa doença, a gente queria falar dela de maneira geral, fazer um overview, uma atualização dessa doença. Então, isso é a revisão narrativa. Um outro exemplo de revisão narrativa, também produzido aqui na Liga, né, foi sobre o uso e o papel da telemedicina na medicina fetal, tá? Ao redor do mundo, uma atualização. Então, a gente levantou os dados, os estudos que foram feitos, como que é a aceitação da telemedicina, quais países que fizeram mais isso, quais programas que foram desenvolvidos disso, correlacionou com a pandemia, mas também um texto mais narrativo, explicando como isso aconteceu, sem ter um aspecto muito específico e focal para o tema. Tá? Então, isso são exemplos de revisões narrativas. Já a revisão sistemática é um pouco diferente. Eu vou mostrar exemplos dela, mas antes eu vou explicar um pouco esses princípios que eu falei. Então, gente, primeiro que é a pergunta PICO, né, que P de população, I de intervenção, C de comparação e o O de desfecho, mas o O a sigla em inglês, outcome. Então, a gente tem que estabelecer essa pergunta, né? Então, a gente tem que estabelecer qual que é a população que nós vamos estudar, qual que é a intervenção que a gente vai investigar, qual que é a comparação de interesse e quais são os desfechos que a gente quer avaliar. Eu vou mostrar um exemplo de um artigo onde a gente vai mostrar isso claramente. Outra exigência, a gente deve buscar, no mínimo, em 3 bases de dados. Então, numa revisão narrativa, a gente pode buscar apenas numa base de dados ou em 2, não tem uma exigência, mas na sistemática, pelo menos 3. Então, a gente vai especificar na metodologia da revisão sistemática quais bases de dados que a gente pesquisou. Outro ponto importante, essa busca nas bases de dados tem que ser feita, cada busca, no mínimo por 2 autores de forma independente. Por quê? Porque vamos supor que uma das bases de dados é o PubMed. Então, a gente vai pegar 2 autores da revisão sistemática, e cada um deles vai fazer a busca no PubMed usando as mesmas palavras-chave, as mesmas combinações. E eles têm que achar os mesmos artigos. Então, isso é para a busca ficar bem feita, né? Então, a gente precisa de pelo menos 2 autores para ter certeza que a busca foi adequada, abrangente e chegou aos mesmos dados, né? Então, por isso, essa exigência. Então, se forem 3 bases de dados, né, esses 2 autores podem até fazer pesquisa nas 3 bases, mas se você tiver um artigo com mais gente, você pode pegar duplas de autores e cada dupla pesquisar cada base de dados, por exemplo, né? Então, depende do número de autores do trabalho. Mas, pelo menos 2 tem que buscar em cada base de dados. Os termos de busca têm que ser claramente especificados, então, você tem que pôr realmente a combinação da busca, né? Quais palavras-chave, como que elas combinam, se elas combinam com AND
com or ou com not, né? Porque aí vai variar, você tem que pôr isso claramente. Porque quem fizer a sua busca usando aquela combinação tem que chegar exatamente nos mesmos artigos. E outra coisa que acontece é que todos os artigos que a gente seleciona, a gente tem que analisar a qualidade dos artigos e o risco de viés, até para ter mais confiança nas conclusões desses artigos. Então, é importante que isso faça parte de uma revisão sistemática. Essas normas todas que eu estou comentando, de revisões sistemáticas, foram estabelecidas nos guidelines do PRISMA. Então, a gente tem essas normas escritas, né? Existe um texto com essas normas, e que esse texto ele deve orientar a forma de realizar revisões sistemáticas e meta-análises. Então, quando eu falo que precisa de buscar em 3 bases, 2 autores independentes, isso está baseado nessas normas do PRISMA, né? Isso já está bem estabelecido. Então, isso vai ser utilizado para revisões sistemáticas, principalmente de estudos randomizados, mas também pode ser utilizado para qualquer revisão sistemática, né? Então, essas normas são bem estabelecidas, todo mundo que vai fazer uma revisão sistemática é interessante que leia essas normas para saber qual o passo a passo para realizar. Outra coisa importante na revisão sistemática, gente, que a gente deve fazer antes de começar a nossa revisão sistemática propriamente dita, é registrar a nossa revisão sistemática num repositório internacional, numa plataforma internacional. Por que isso? Porque isso evita que mais de uma revisão sistemática sobre o mesmo tema seja realizada ao mesmo tempo, no mesmo momento. Porque isso, o que vai acontecer? Se tem alguém fazendo, já registrou e está fazendo uma revisão sistemática igualzinha que você propôs, provavelmente vai ser muito difícil você publicar a sua, porque essa pessoa já está fazendo aquele mesmo trabalho. Então, evita duplicidade de trabalho, evita esse tipo de coisa. Então, as revisões sistemáticas, elas têm que ter uma certa originalidade. E a plataforma mais usada, mais conhecida, chama Prospero. Tá? Então, essa plataforma é a mais usada, mas existem outras. Além do Prospero, uma outra plataforma que é bastante usada é o OSF. Todos esses registros são gratuitos e são feitos online. E, em geral, essas plataformas dão um feedback sobre o seu registro, falando se ele está adequado, o que precisa melhorar, e te dando um número. Esse número é só seu. Então, quando você vai submeter a sua revisão sistemática, você submete também o seu número de registro. Todas as revistas, né, de qualidade, os periódicos que são indexados, eles exigem, toda vez que eles vão avaliar uma revisão sistemática, que ela tenha sido previamente registrada, para saber da originalidade dela, né, que não tem outra naquele momento sobre o mesmo tema sendo feito. Então, essa é a importância do registro. Então, o primeiro passo é fazer o registro, né? Quer dizer, então você vai registrar para ver se a sua revisão sistemática, de fato, ela é original, não tem outra sendo feita com a mesma temática naquele mesmo momento. Bom. Professor. Oi, pode falar. Essa plataforma é paga? Não, é gratuita. Todas essas plataformas de registro são gratuitas. Aí é só fazer o cadastro? Só fazer o cadastro. Próprio? Você entra na plataforma, né? Se você digitar no Google Prospero, você vai achar o website. Eu até coloquei o endereço aqui, né? Posso depois até disponibilizar os slides, se vocês quiserem. Você entra lá, aí tem uma série de perguntas, você vai respondendo. É gratuito, tá? E aí você vai receber algum feedback. Ah, precisa mais informação disso, daquilo, ou já tem uma revisão registrada com esse tema, você vai receber algum feedback. Ou então está tudo certo, te dá um número de registro. Tá? Entendi. Quando você falou que dava esse feedback, eu achei que era pago. Não. É gratuito. Entendi. É gratuito, tá? Obrigada. De nada, que é isso. Bom, gente, aí uma vez feito esse registro, você já pode começar a sua revisão sistemática, né? Aí, como eu havia dito, você tem que estabelecer uma busca, né, nas diferentes bases de dados. Eu coloquei algumas bases de dados que a gente pode usar para fazer as buscas, né? Geralmente, a gente sempre inclui
o PubMed ou Medline, né? A gente sempre inclui, a gente costuma incluir o Scopus, né? Essas duas comumente a gente inclui, e aí a gente pode incluir também o Web of Science, Embase, a gente escolhe, além de PubMed e Scopus, mais alguma, né? Eu estou falando essas duas porque são mais comuns da gente incluir, mas se eu quiser incluir PubMed, Web of Science e Cielo, está correto também, 3 bases, não tem problema nenhum. Mas, geralmente, a gente pega PubMed, Scopus, Web of Science e mais uma, se quiser, ou né, mínimo 3. E pronto. Né? Então, são essas bases que a gente vai fazer. E a gente especifica quais que são os termos de busca para cada base, que a gente incluiu na nossa busca. Tá? Aí, gente, em relação à estratégia de busca, a gente deve usar o que a gente chama de Medical Subject Headings, que é o MESH, e os descritores em ciências da saúde, que são os DECs. Né? Então, geralmente, a gente tem que usar terminologias já preconizadas. E, além disso, a gente pode colocar sinônimos. Então, a gente vai montar uma estratégia de busca usando esses termos, ou, and e not. Então, quando eu quero usar um sinônimo de uma palavra, eu coloco or. Quando eu quero associar 2 termos, eu coloco and. Se eu quero excluir um termo, eu coloco not. Né? Então, eu posso aí construir a minha estratégia de busca usando essa combinação, né? Os termos que me interessam, as palavras and, or e not. E aí eu vou testar as minhas buscas para ver se elas estão adequadas, né? Pelo menos em uma base de dados. Então, aqui só para dar um exemplo, gente, de estratégia de busca. Queremos encontrar artigos que falem de azitromicina para tratamento de Covid-19. Aí usou sinônimos, azitromicina e Sumamed, que é o nome comercial de azitromicina. Então, usou esses 2 sinônimos. E usou os sinônimos COVID ou SARS-CoV-2 infection, né? Então, Covid-19 ou infecção pelo SARS-CoV-2. Então, usou esses sinônimos e o AND combinou as 2 coisas. Você vai ter a interseção dessas 2 coisas usando os sinônimos do tratamento e da doença. Né? Então, só para vocês terem ideia, a gente vai ter que pensar nessas estratégias na hora de montar a busca. Né? Claro que você pode testar as estratégias, ver qual que está mostrando uma busca mais adequada e tudo, mas só para vocês terem uma noção de como que são construídas essas estratégias de busca. Aí, gente, além, né, de fazer a busca, né, uma vez que eu tenho os artigos que eu busquei nas bases de dados, eu vou pegar esses artigos e vou selecionar quais que vão entrar na minha revisão sistemática. Né? Então, uma primeira seleção, antes da gente falar da análise de qualidade, é feita pela leitura de título e resumo. Então, eu tenho o tema da minha revisão sistemática, eu leio o título e o resumo do artigo. Se eu ver que não tem nada a ver, eu já excluo aquele artigo. Se eu ver que pode ter a ver, eu separo aquele artigo para leitura completa. Então, isso é importante a gente fazer. Aí, depois que a gente chegou à conclusão de quais artigos devem ser incluídos naquela revisão sistemática, aí a gente vai, daqueles artigos que devem ser incluídos, avaliar a qualidade deles. E aí, gente, existem diferentes scores, diferentes, vamos dizer assim, como se fossem uns formulários, né, para avaliar a qualidade dos artigos. A gente chama de diferentes ferramentas de avaliar a qualidade. Então, a gente tem, conforme o tipo de estudo, algumas ferramentas e também mais de uma ferramenta para diferentes tipos de estudo. Então, a gente só tem que usar alguma ferramenta de avaliar a qualidade e mostrar isso na hora que a gente submeter a nossa revisão sistemática. Então, aqui estão alguns exemplos de ferramentas, né? Tem algumas da Cochrane, tem a escala de Newcastle, Ottawa, tem essa do Joanna Briggs Institute Checklist, então, várias ferramentas. A gente vai escolher de acordo com o tipo de estudo que a gente está incluindo na revisão sistemática. Então, por exemplo, se é um ensaio clínico,
aí a gente vai usar ferramentas que analisam qualidade de ensaio clínico. Se é um estudo de coorte, a gente vai usar ferramentas que analisam qualidade de estudos de coorte. Se é um caso controle, ferramentas que analisam o caso controle, e assim sucessivamente. Essas ferramentas são gratuitas também, é só a gente baixar e aí colocar, ler o artigo e colocar as notas, as avaliações de acordo com o que a ferramenta fala. Então, por exemplo, ela vai falar assim, você acha que o artigo selecionou bem os casos de controle? Você vai falar que sim ou que não. Você vai opinar sobre aquele artigo. Bem, então, isso seria a revisão sistemática. Eu vou mostrar um exemplo, vai ficar mais claro para vocês. Só explicando um pouco o que seria a meta-análise, né? Geralmente, gente, sempre a meta-análise vai acontecer depois de uma revisão sistemática. E o que é a meta-análise? É a gente pegar estudos selecionados na revisão sistemática e verificar se eles têm algum grau de homogeneidade que permita que a gente reúna os dados individuais daquele estudo e faça uma análise estatística juntando todos aqueles dados. Então, por exemplo, se eu tenho um estudo que avaliou um tratamento com 200 indivíduos, tem um outro com 300 e tem um outro com 50, e os três são homogêneos, eu vou ter, no final, uma possibilidade de fazer uma análise de 200 mais 300 mais 50, de 550 pacientes, ao invés de 200, 350 isoladamente. Tá? Então, eu consigo reunir os dados desses estudos e reanalisar para ter uma conclusão estatística mais robusta. Tá? Então, é a análise combinada dos estudos selecionados por uma revisão sistemática. Né? Então, a gente faz uma análise estatística conjunta desses dados. Existem programas que ajudam a fazer as meta-análises, onde a gente coloca os dados dos estudos individuais e esses programas estatísticos nos ajudam a realizar essas análises. Né? E a gente deve escolher estudos que tenham uma homogeneidade grande, né? Eles não podem ser completamente diferentes, que aí não dá para a gente fazer meta-análise, e que tenham um certo grau de qualidade, porque também se a gente tiver um estudo cuja qualidade é muito ruim, não vale a pena usar os dados daquele estudo para combinar com outros estudos, né? Então, não compensa fazer meta-análise. Então, nem toda revisão sistemática a gente consegue estudos que sejam possíveis de fazer meta-análise, e a gente deve justificar isso, deve dizer ou pela qualidade dos estudos, que não é boa, ou pela heterogeneidade dos estudos. Aí, realmente, a gente não tem como fazer meta-análise. Bem, qual que é a vantagem de fazer meta-análise? É que o resultado de uma meta-análise, ele possui um elevado nível de evidência e ele fornece conclusões que são capazes de modificar a prática clínica. Então, se eu mostrar, por meio de uma meta-análise, que um determinado tratamento é eficiente, eu posso adotar aquele tratamento na prática clínica, porque realmente isso é uma evidência a mais alta possível, né, na pirâmide de evidências. Então, essa é a importância de uma meta-análise, a principal. A desvantagem é que é um pouco mais complicado de fazer, você precisa saber a técnica, né? Você tem que ter uma equipe que sabe como fazer, claro que isso dá para ensinar, não é nada do outro mundo, mas precisa saber, e exigem conhecimento dos métodos de análise. Então, você precisa aprender a fazer meta-análise. Uma vez que você aprende, você pode fazer. Agora, é trabalhoso, né? Porque primeiro você tem que fazer toda a revisão sistemática e depois toda a análise desses estudos. Então, gasta um certo tempo. Vamos dizer assim, escrever uma revisão narrativa é bem mais rápido do que escrever uma revisão sistemática com meta-análise, né? É bem mais trabalhoso. Mas não é nada do outro mundo, dá para treinar e tudo. Bem, então, como eu havia dito, a meta-análise, a revisão sistemática com meta-análise é o grau de evidência mais elevado. Por isso que é importante, né, quando a gente consegue fazer, porque a gente pode mostrar de forma consistente determinada recomendação, determinado tratamento, uso de determinado exame, né? Então, é bem interessante de quando possível, fazer.
Bem, então agora, gente, eu vou mostrar para vocês em detalhes uma revisão sistemática sem meta-análise e uma revisão sistemática com meta-análise. As duas foram produzidas por ligantes aqui da LIAPEC, com coordenadores e professores orientadores, tá? Então, eu mostrava antes umas de fora, mas agora eu estou mostrando as nossas. Então, acho que isso é muito legal. Então, essa foi uma meta-análise onde a gente queria avaliar a eficácia e segurança de inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores de receptores angiotensinérgicos para uma doença que é a nefropatia de IgA em crianças. Por que a gente quis avaliar isso? Porque já se sabia que esses fármacos eram eficazes e seguros para essa doença em adultos, mas não tinha nenhuma revisão sistemática sobre o uso desses medicamentos em crianças, que eram usados, mas porque também eram usados em adultos. Então, a gente quis ver se a literatura permitiria a gente concluir que esses remédios eram realmente eficazes e seguros para uso em crianças com a mesma doença. Bem, então, aqui no resumo, né, da revisão sistemática, geralmente a gente fala um background, explica qual que é a temática da revisão sistemática, o objetivo, especifica quais bases de dados a gente pesquisou. Então, a gente pesquisou em 4 bases, o PubMed, Web of Science, Cochrane, aliás, mentira, 5 bases, né? PubMed, Web of Science, Cochrane, Scopus e Google Scholar. Então, pesquisamos em 5 bases de dados. A nossa busca foi feita no período de 1º de abril de 2020 até julho de 2021. E a gente especifica quais palavras-chave que a gente usou, né? Aqui no resumo. No texto, a gente coloca até a combinação dessas palavras-chave. Aí coloca os critérios de escolha dos estudos, que tipo de estudo que a gente incluiu, qual que foi a população, né, que eram pacientes pediátricos, então crianças e adolescentes com menos de 19 anos, e com um diagnóstico histopatológico da doença e que receberam os tratamentos de interesse, que é o inibidor da ECA e o antagonista de receptor angiotensinérgico. E aí, a gente fala como que a gente avaliou a qualidade dos estudos, quais ferramentas que a gente avaliou. Eu vou mostrar para vocês as tabelinhas dessa avaliação, e os resultados, eles vão falar quantos estudos que a gente achou com a busca e depois quantos que foram, de fato, selecionados para revisão sistemática, né? Então, no caso aqui, eu vou mostrar também o fluxograma. A gente obteve 1.471 estudos, mas no final só 8 eram do tema específico, né? Então, a gente trabalhou com esses 8. Esses estudos foram entre 2003 e 2019, e eles incluíam 737 crianças e adolescentes. Dessas, 202 estavam em tratamento com os fármacos que a gente interessou. E aí a gente comenta os resultados disso. Nesse estudo, por causa da heterogeneidade dos estudos, a gente não conseguiu fazer meta-análise, e também por causa da qualidade de alguns deles, que era cheio de viés, uma qualidade ruim, tá? Então, a gente não conseguiu fazer meta-análise. Mas a gente conseguiu concluir que o uso desses fármacos era seguro, teve pouco efeito colateral e reduziu a proteinúria, né, a excreção de proteína na urina, nos pacientes com a doença. Porém, a gente não conseguiu concluir sobre progressão de doença renal crônica e outras alterações da doença. E aqui a gente coloca qual que foi o protocolo de registro naquela plataforma Prospero, está aqui o número, e também registramos em outra plataforma, que foi o OSF, que tem aqui o endereço eletrônico do registro. Então, a gente coloca isso tudo no resumo de uma revisão sistemática. Bom, gente, outra coisa que a gente especifica na metodologia é o tipo de estudos que a gente incluiu na revisão sistemática, né? E os critérios, né, que esses estudos tinham que ter, quais línguas que a gente optou por ler os artigos, né? Então, aqui a gente escolheu inglês, espanhol, francês e português. A gente não fez restrição de tempo, fez a busca ampla.
de tempo que eu falo assim, não foi, por exemplo, de 2019 a 2023, foi ampla, sem restrição de anos, né? Incluiu só pacientes que tinham menos de 19 anos, que tinham diagnóstico de certeza da doença e que usaram os tratamentos que a gente falou. Aqui, né, a gente explica como que foi a nossa busca, em quais bases que a gente buscou, e aqui a gente comentou que a gente também tentou buscar o que a gente chama de literatura cinzenta, que é pegar o Google Scholar e tentar achar outras referências que não apareceram naquelas buscas das bases de dados para ver se enriquecia com mais artigos, né? Então, colocando aí esse critério também de busca. Aí a gente explica depois como que foi a seleção dos estudos, isso tudo na metodologia, tá, gente? Então, tem um capítulo de métodos na revisão sistemática que é longo. Aí a gente explica aqui, né, como que foi a seleção dos estudos, quantos autores que avaliaram, né? Então, aqui a gente tem que 6 autores avaliaram de forma independente os estudos, por título e resumo, depois eles avaliaram por leitura completa, né? Então, o mínimo é 2, aqui a gente teve 6 avaliando, então foi bem bom, né? E aí a gente fala o que dados que a gente pega dos estudos selecionados. Então, dos estudos selecionados, o que a gente pegou? A gente pegou autores, o ano, o local onde foi feito, número de participantes, o objetivo do estudo, desenho do estudo, distribuição por sexo, aí, faixa etária, caracterização da coleta de dados e os resultados obtidos. Além disso, a gente pegou dados clínicos e laboratoriais, como, por exemplo, ureia, creatinina, ritmo de filtração glomerular, sangue na urina, hematúria, a presença de proteína na urina, a forma que ela foi medida, né? Se foi pela proteinúria na urina de 24 horas, ou pela relação proteína-creatinina e amostra de urina, os medicamentos, que doses que eles foram usados e quais os desfechos das crianças, né? Se foi avaliar a função renal, se foi avaliar a proteinúria, enfim. São todos esses critérios que a gente vai extrair dos artigos, quer dizer, a gente vai pegar o que cada artigo achou sobre tudo isso que eu estou falando aqui. Além disso, como eu havia dito, a gente vai olhar a qualidade metodológica desses estudos incluídos usando aquelas ferramentas. Então, de acordo com o tipo de estudo que a gente tem, a gente vai escolher as ferramentas utilizadas, né? Então, aqui a gente utilizou uma ferramenta que é para estudos randomizados, uma outra que é para estudos não randomizados, então essas duas são para ensaios clínicos, uma para ensaio clínico randomizado, que é aquele que a gente sorteia, né? E a outra para ensaio clínico não randomizado, aquele que a gente não sorteia, quem vai receber o tratamento A e tratamento B. E usamos uma ferramenta também para série de casos, que a gente tinha série de casos, e uma ferramenta para estudo de coorte. Então, era esse tipo de estudo que a gente tinha e a gente usou ferramentas específicas para cada um deles. Aqui, gente, são os nossos resultados, né? Então, a gente coloca essa figura é uma figura que toda revisão sistemática tem que ter, que é uma figura padronizada pelos guidelines do Prisma, que mostra tudo o que aconteceu na sua busca, né? Então, você achou 1.471 artigos, removeu duplicatas, tinham 370 duplicados, por quê? Porque a gente pesquisou em 5 bases de dados, então o mesmo artigo apareceu em mais de uma, então a gente removeu, né? Depois de remover as duplicatas, a gente tinha 1.101 artigos, aí a gente olhou título e abstract desses artigos, removeu 1.077, que não tinham nada a ver com o tema, ficaram 24. Desses 24, a gente foi lê-los para ver quais que eram específicos do nosso tema. Aí nós lemos na íntegra esses 24, excluímos 16, que não eram específicos do nosso tema, ou porque não era em criança, ou porque não era em nefropatia por IgA, ou porque não olhava os tratamentos que nos interessavam. Então, por algum desses motivos, a gente excluiu. E, no final, a gente ficou com 8 estudos, né? Então, todo esse critério foi usado para chegar
nesses 8 estudos de interesse. Aí, uma vez feito isso, a gente faz o que a gente chama de tabela de extração. Todas aquelas variáveis que eu comentei, a gente pega esses 8 estudos e fala delas. Então, autor, ano, local que foi feito, tipo de estudo, quantas pessoas participaram do estudo, quais que foram os tratamentos, qual que foi o grupo controle, enfim, a gente vai especificar tudo desses estudos nessas tabelas resumo, e descrever também no texto dos resultados, né? Então, essa é uma tabela com uma parte dos dados, aqui temos outra tabela detalhando outros dados, né? Aqui, por exemplo, tem a idade dos participantes, sexo, tempo de segmento e os desfechos esperados. Pode falar, pode falar. Prof, a senhora falou que, de acordo com o tipo de estudo, desenho de estudo, vai usar as ferramentas para avaliar a isso. qualidade. Isso. Aí, nesse exemplo que a senhora deu, tem 8 estudos, e, Sim. por exemplo, acho que 4 eram não randomizados. Aí, só esses 4 eu faço pelo Hobbies, ou é o outro, não lembro, Isso, e cada outro eu uso outra ferramenta comparando. Isso, exatamente. Eu vou mostrar as ferramentas para vocês. Eu vou mostrar. Mas é exatamente isso. É exatamente isso. Você usa aquela ferramenta para os 4 que são do mesmo tipo, usa outra com o outro que é de outro tipo. Às vezes você tem que usar 4, 5 ferramentas diferentes, por causa dos tipos de estudo que você escolheu. Por isso que eu falei, dá trabalho fazer, né? Ah, sim, entendi. Obrigada. Não, de nada. Aí aqui mostrando o que deu nesses estudos, resumindo os achados principais, né, gente? Aí vai estar detalhadinho, né? Quem lê vai ter esse resumo bem feito. E aí, também, os efeitos colaterais, a gente coloca quais estudos acharam, quais efeitos colaterais foram, resume também esses dados sobre os efeitos colaterais, tá? E aí, mostrando, então, as ferramentas, né, que geralmente a gente manda como material suplementar, não fica no corpo do artigo, mas fica disponível para quem quiser olhar, a gente separa de acordo com a ferramenta usada. Então, igual você mesmo falou, a gente tinha 4 estudos não randomizados, a gente usou o Robbins 1. Então, aqui estão os 4 estudos, aqui, grau de confundimento, moderado, sério, moderado, moderado, defeito de seleção, né? Viés de seleção, não defeito, desculpa. Viés de seleção, moderado, moderado, baixo, sério, e assim a gente vai classificando esses estudos. Aí, por exemplo, a gente tinha 2 que eram ensaios clínicos randomizados, aí a gente usou o Robbins 2. Aí estão aqui esses 2, e com a avaliação deles, né? Se foi bom, se foi ruim, enfim. E aqui a gente tinha um que era um estudo de coorte. Aí a gente avaliou por essa ferramenta, que é o Newcastle Ottawa. E teve um que era uma série de casos. Aí a gente avaliou por uma ferramenta para série de casos, que é do NIH. E aí colocou essa ferramenta. Era até uma série de casos muito bem feita. Talvez o melhor estudo desses todos que a gente avaliou era essa série de casos. Engraçado que os outros estudos que tinham desenhos melhores, a qualidade deles não era tão boa, né? Então, acontece essas coisas. Então, aí a gente discrimina direitinho, né? São 8 estudos, então uma série de casos essa ferramenta, um coorte essa ferramenta, 2 que eram ensaios clínicos randomizados, o Robbins 2, e 2 que eram ensaios clínicos não randomizados, 4, desculpa, que eram ensaios clínicos não randomizados, o Robbins 1. Então, a gente discrimina totalmente essas ferramentas no trabalho, né? E aí, gente, só para contar o que deu, né, fazer uma conclusão desse trabalho, a gente comenta, né, que a gente teve problemas, limitações para a nossa análise, né? Primeiro, o número de estudos era pequeno, com criança, com a doença. Segundo, o desenho dos estudos era muito heterogêneo, vocês viram que tinha poucos estudos com o mesmo desenho, e mesmo os estudos que tinham o mesmo desenho, muitos deles eram de qualidade ruim, com muito viés, e com diferenças metodológicas, né? Então, a gente falou que a maioria deles tinha importante risco de viés e com fatores de confundimento. O tamanho da amostra era bem pequeno na maioria dos estudos, a gente só tinha 2 que tinham mais de 60 participantes,
E outro problema é que muitos estudos comparavam outros medicamentos junto com os medicamentos de interesse. Então, o que acontece? A gente não sabia se quem fez efeito foi o nosso medicamento de interesse. Só tinha um estudo que comparava placebo com o uso de antagonista de receptores de angiotensina. Nos outros todos, o paciente estava recebendo, junto com o inibidor da ECA ou o antagonista de receptor angiotensinérgico, outros medicamentos. Então, a gente não conseguiu fazer meta-análise por causa de todos esses problemas, né? Essas diferenças metodológicas e esses problemas de viés e de qualidade dos estudos, né? Outro problema que a gente identificou foi o tempo curto de segmento dos pacientes, e nenhum dos estudos seguiu os pacientes por mais de 5 anos, então a gente não conseguiu verificar o impacto, por exemplo, do tratamento na ocorrência de doença renal crônica, de mortalidade, de desfechos que são de tempo longo. O único desfecho que a gente viu alguma evidência de melhora foi proteinúria, que é o jeito que a gente concluiu esse estudo, né? Que apesar dos estudos em adultos, a gente tem evidências mais consolidadas para o uso desses medicamentos, nessa revisão sistemática a gente verificou que os inibidores da ECA e os antagonistas de receptores angiotensinérgicos parecem reduzir a proteinúria, a perda de proteína na urina, em pacientes pediátricos com nefropatia por IgA, mas sem a possibilidade de fazer uma meta-análise, por causa da heterogeneidade dos estudos. E, no final, a gente sugere que novos estudos sejam feitos para poder, quem sabe, estabelecer isso com mais rigor e, de repente, até fazer uma meta-análise, né? Então, colocamos isso aí na conclusão desse trabalho. Mas parece que foi benéfico. Esse outro estudo, também produzido aí na IAPEC, a gente conseguiu fazer meta-análise. Então, o que a gente queria nesse estudo? A gente queria ver se o exame, a proteína C reativa, ele ajudaria a guiar o tempo de antibiótico em pacientes hospitalizados, tá? Por quê? Porque se a gente pega um paciente, né, está infectado, dosa proteína C reativa está alta, aí começa o antibiótico para ele. Se daí a alguns dias a gente repete a proteína C reativa e ela diminuiu, a gente pode pensar num tratamento de tempo menos longo. Se por acaso a proteína C reativa ainda está alta, a gente pode pensar num tratamento mais prolongado. Então, é um pouco a ideia desse estudo, né? Claro que existem informações na literatura nesse sentido e tudo. Então, foi um pouco nessa linha. Aí, é bem parecido o resumo, né, gente? Onde a gente explica onde que a gente registra, quais bases de dados que a gente pesquisou. Aí está aqui o PubMed, né? O Embase, Lilacs, né? Medline, o registro no Prospero com o número e os resultados aqui do estudo que deu para fazer meta-análise. Vou mostrar para vocês como que é essa meta-análise, tudo direitinho. Então, vai seguir mais ou menos os mesmos princípios que eu falei para o outro estudo, né? Então, quantos artigos foram achados em cada base de dados, quantos foram excluídos, quais que eram do tema, e no final, como a gente queria trabalhos com uma coisa muito específica, a gente achou 3 que eram realmente de interesse e que eram homogêneos o suficiente para permitir fazer uma meta-análise. E aí, a gente descreve esses 3 estudos, né? Eram 3 estudos randomizados e controlados, né? Então, eram estudos que tinham uma qualidade razoável, né? Então, que foi possível, através desses estudos, reunir os dados, fazer uma meta-análise, e eram estudos também que tinham um grau de homogeneidade razoável que permitia fazer meta-análise. Então, aqui são as tabelas de extração, onde a gente mostra, por exemplo, que o risco de viés, inconsistências, não foi significativo. Então, eram estudos com boa qualidade. Aí, aqui descreve os resultados desses estudos, né, as características dos estudos, que eu não vou, obviamente, entrar em detalhes, mas que fica tudo detalhado, quantos pacientes, quando que fez os exames, onde que foi o estudo, né? Tudo detalhadinho, que aqui é a tabela de extração, aqui detalhando também a intervenção,
o número de pacientes, qual foi o valor para PCR utilizado no estudo, quais que foram as comparações feitas, né? Então vai estar tudo descrito em detalhes nessas tabelas sobre os 3 estudos, né? Como são muitos dados, é separado em 3 tabelas, né? Cada tabela aborda um diferente aspecto desses estudos. E aí, aqui é a meta-análise. O que é a meta-análise? A meta-análise é eu pegar os resultados individuais de cada estudo, juntar e fazer uma análise única. Então, esse primeiro resultado está mostrando o seguinte, que quando eu falo favorece o experimental, favorece a PCR. Então, esse primeiro resultado está dizendo o seguinte, que a PCR ajudou a diminuir o tempo de tratamento com antibiótico nos estudos analisados de forma significativa. Por que foi significativo? Porque ela sai dessa linha, essa linha seria neutra. Se ficar em cima dessa linha, não fez efeito. Então, se ficar fora dessa linha, está mostrando que favorece a PCR, que seria o grupo experimental contra o controle. O controle é aquele que não baseou o antibiótico no nível de PCR. E o experimental é aquele que baseou o tempo de antibiótico no nível de proteína C reativa. Então, mostrando que ela teve vantagens. Nessa outra meta-análise, mostra que não houve diferença na mortalidade, o fato de basear o antibiótico na PCR. Então, isso também é um dado favorável, né? Tanto os que não basearam usaram mais tempo, quanto os que basearam e usaram menos tempo, não teve diferença nenhuma na mortalidade dos pacientes. Então, usar menos tempo baseado no PCR foi seguro, nessa meta-análise aqui, nesses estudos analisados, né? Por que eu sei que não teve efeito? Porque está passando aqui pelo número 1. Então, número 1, ausência de risco, ausência de efeito. E aqui, nessa outra análise, era para avaliar se a infecção voltou nos pacientes que a gente baseou no PCR comparado com o controle. Aqui, o que aconteceu? Existe uma tendência de que nos pacientes que a gente não baseou no PCR, a infecção tenha voltado. Só que porque ela passa pelo número 1, tem um rabicozinho aqui no número 1, ela não deu significativo. Talvez, se tiverem mais estudos, a gente possa detectar essa significância estatística, mas não dá para falar que a PCR teve vantagem em relação a evitar a recorrência de infecção usando o antibiótico naquele tempo preconizado. Não dá para falar isso, por quê? Porque passou pelo número 1. Quando a gente pega o intervalo de confiança, ele passa pelo número 1. Né? Ele vai ser de 0,86 a 12,05. Ele é muito amplo, é de 3,21, mas passa pelo número 1. Então, não tem jeito. Então, não deu efeito. Então, o único efeito que deu nesse estudo foi que basear o antibiótico no PCR, reduziu o tempo de tratamento, que é uma vantagem para um paciente de UTI, sem aumentar a mortalidade e tudo. Então, a conclusão foi isso, né? Nessa meta-análise de 3 ensaios clínicos randomizados, nós encontramos que, comparado com o grupo controle, baseado na evidência que a gente teve, a terapia guiada por PCR foi segura e reduziu o tempo de tratamento com antibiótico em pacientes hospitalizados com infecção bacteriana aguda. Então, isso concluiu. Claro que para a gente concluir mais achados, a gente precisa de mais estudos sobre o tema, mas a meta-análise conseguiu mostrar para a gente que a PCR é um bom exame para indicar para a gente o tempo de uso de antibiótico, né? Então, isso foi possível por essa meta-análise. Bom, gente, era isso que eu queria mostrar. Eu quis mostrar os exemplos para ficar mais claro para vocês. De novo, dizendo, não tem nenhum conflito de interesse. Agradecer aí todos os coordenadores, ligantes da Liatec, que ajudaram aí muito na produção desses estudos que eu mostrei aqui, né? A gente fica muito feliz e orgulhosa dessa liga. E, claro, agradecer as agências de fomento, alguma coisa do laboratório, né, que a gente faz parte. E estou absolutamente às ordens para responder qualquer pergunta, de dúvidas que vocês tenham sobre esses temas. Professora, está conseguindo me ouvir? Tô sim, Lucas. Boa noite. Não, só queria entender, então, direito,
tipo assim, não Claro. consegui entender direito quando que a gente consegue fazer uma meta-análise de artigos e quando não Tá, consegue. Se a perfeito. senhora puder Claro. repetir, por favor. A gente consegue, Lucas, quando a gente tem, primeiro, estudos de boa qualidade, um pouco viés, né? Porque aí não é nem que a gente consiga fazer a meta-análise, a gente consegue, mas não compensa porque a gente já tá juntando dados de estudos com qualidade ruim. Então, primeiro, tem que ter qualidade, pelo menos, mediana. Não dá para fazer com estudos de qualidade ruim. E segundo, tem que ser estudos semelhantes, tem que ter um desenho parecido. Por exemplo, eu não posso misturar dados de um estudo de coorte com um estudo de caso-controle. Eu não posso misturar dados de um ensaio clínico com um estudo de coorte. Então, eu tenho que ter um estudo com desenho semelhante. E, além do desenho semelhante, ele tem que ter uma qualidade boa. Tá? Entendido. Beleza, professora. Obrigado, viu? De nada, Lucas. De nada. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Foi muito boa a aula, prof, como sempre. Ah, obrigada, Bia. Eu quis modificar e mostrar um pouquinho os estudos da Liga, né? Foi muito legal. É, Foi muito bom. foi bom, né? Também achei. Então tá, pessoal. É isso, assim. É claro, qualquer dúvida a mais e tudo. E aí, de todo jeito, eu vou mandar a gravação para vocês, né? E aí, é isso. Então, vou parar a gravação.